Bom dia, gente! Como vocês estão? Estamos aqui de novo, vou me apresentar novamente, caso alguém não tenha conseguido participar ontem. Eu sou a Emily, eu trabalho aqui na Igreja da Cidade, tem 3 anos e meio, 3 anos também que eu estou trabalhando como assistente do pastor Fabiano, da pastora Vivian, e é uma honra mesmo ser filha dessa casa, poder servir os nossos pastores, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o papel, estratégico do assistente pastoral. Então, vou deixar a Sandra se apresentar aqui também e a gente vai seguindo. Bom dia, então meu nome é Sandra, sou casada, Alexandre, tenho 2 filhos, o Vitor e a Alessandra, já adultos, e eu trabalhei por 15 anos secretária dos pastores Carlito e pastora Leila, foi um privilégio. Depois fui para algumas outras áreas aqui da igreja também. E hoje vai ser um prazer compartilhar com vocês um pouco da nossa vivência. Vocês já estão vendo que tem a diferença dos antigos para os jovens, Ela no computador e eu no papel. Mas isso que é bom, que aí a gente vai, Um vai ajudando o outro, vai aprendendo com o outro, pegando as lições que o outro já sabe, Isso é uma troca que a gente quer compartilhar com vocês aqui, tá bom? Isso aí. E para a gente começar, eu queria ler um versículo com vocês, que está lá em 1 Coríntios 14:40, que diz assim: tudo seja feito com decência e ordem. Então, gente, nós secretários, nós não somos apenas executores, mas nós somos pessoas que entendem e ajudam a visão pastoral ela a ser executada, na prática. Então, a gente pega mesmo tudo isso e ajuda eles a sustentarem essa visão. Então, a gente precisa fazer o quê? Como assistentes, a gente precisa garantir que tudo está correndo para o caminho mesmo da excelência, da organização e da execução. Então, um bom secretário, um bom assistente, a gente costuma falar que é um assistente que ele consegue entender mesmo o coração, não só do seu pastor, mas da sua igreja também, Entender a visão. Porque quando a gente entende, a gente faz as coisas fluírem com fluidez mesmo ministerial. Então, a gente consegue ajudá-los para quê? Enquanto eles estão sustentando a visão da igreja, o ministério, a gente está sustentando a parte operacional, a organização, assim como a gente falou ontem, Então, a gente consegue deixar eles falando assim, não, beleza, eu consigo cuidar disso aqui, porque tem alguém que está me ajudando a sustentar a visão na prática. Então, esse é um dos nossos papéis, Então, o ponto 2, ele diz assim: a gente não pode só fazer tarefas, mas a gente precisa gerar mesmo uma fluidez ministerial. Então, o que é fazer tarefas? É a gente fazer as coisas andarem. Então, por exemplo, o pastor ele tem uma viagem. Beleza, a gente vai comprar passagem, ele vai viajar, Mas o que é a gente gerar uma fluidez ministerial? É fazer todo um checklist para que essa viagem aconteça da forma mais organizada e excelente possível. Então, é a gente ser proativo. O que a gente precisa para essa viagem acontecer? O que a gente precisa fazer para dar certo? Então, vamos fazer uma planilha para a gente comprar com os melhores preços, para a gente ter uma boa mordomia, fazer uma planilha de contatos, quem que vai buscar o pastor, quem que vai ajudar, quem são os pastores. Então, a gente ter tudo documentado, detalhado. Então, a diferença de fazer tarefas é que às vezes a gente faz por fazer. Gerar uma fluidez é a gente colocar organização, é a gente colocar mesmo o nosso coração, sem interrupções, Então, quando a gente gera fluidez, a gente cria ambientes de ordem e paz, A Bíblia fala, que o Espírito Santo ele não habita, no meio da bagunça. E a gente vê muito isso dentro do nosso papel como secretários, assistentes, executivos, igual na nossa casa, Tudo precisa sempre estar organizado, precisa estar bem arrumado. E não é diferente aqui dentro. Porque quando a gente, independente do tamanho da sua igreja, quando as coisas elas não estão bem organizadas, a chance de dar errado, ela é muito grande. A chance de ficar algo parado no meio do caminho, ela é muito grande, Sandra? E também eu acho assim, essa questão da organização, tudo isso que a Emily falou e complementando, porque você nunca sabe o que vai acontecer depois, Hoje você pode ser a secretária, amanhã você pode não ser. E aí a pessoa que vai vir depois de você vai ficar perdida, Como termina é que conta, Ninguém vai lembrar do seu primeiro dia do trabalho, mas vai lembrar do seu último, Então, assim, eu lembro que quando eu comecei com o pastor, antes de mim era a Grace, que ela ia embora para o Japão, e ela comentou que anterior a ela não deixou nenhum contato.
A Grace teve que começar do zero, era aquela agenda ainda escrita, né, há 20 anos atrás. Mas, assim, ela não deixou, ela simplesmente foi para uma outra missão e não deixou nada. Então, assim, é muito triste, marca a pessoa, tem um carimbo, assim, poxa, a pessoa não, né, não ajudou, não foi profissional, porque nós precisamos, ok, nós estamos trabalhando na igreja, mas nós precisamos ser profissionais, né? Até depois uma frase, o pastor Fabiano uma vez me falou assim, né, a gente tem que ter a performance de uma empresa com o coração de uma igreja. Né? Então, isso é muito importante. Então, a organização é para a vida hoje, mas também é para a vida futura. Né? Um documento que você lembrou, que você escaneou, e agora vou precisar. Ou então você já saiu, mas a Emily está, né, um exemplo, a Emily agora é secretária e eu era anterior. Sandra, você lembra de um documento tal? Lembro, está nesse arquivo, dá um Google, né, vê lá no Drive e tal. Então, isso é extremamente importante para a gente fazer o nosso trabalho, concluir o nosso trabalho, se for concluído, né? Bem. Não, e é muito legal, né, isso que a Sandra falou, porque eu lembro que quando eu entrei, eu nunca tinha trabalhado como assistente pastoral, né? Então, eu estava perdida, sem saber por onde começar, onde achar as coisas, né? E o que a gente falou os pastores, eles não têm tempo ali para parar, ensinar na prática, no dia a dia. E eu lembro que eu recorria muito a Sandra, né? Então, isso que ela falou é muito interessante, porque eu falava, Sandra, onde tem isso, onde tem aquilo? E, gente, sempre tinha uma pasta com todas as ministrações, com todos os documentos. Então, isso que ela falou é muito legal. Ele vai passando, né, de assistente para assistente e para todo mundo, né? É muito legal isso. Então, faz muito sentido. E não somente as questões ministeriais, porque como nós falamos ontem, né, nós somos assistentes secretárias além do dia a dia do pastor, além do ministerial, né, é do pessoal também. Então, que você tenha uma pasta com o scanner, carteira de motorista, RG, passaporte, visto, não só dele, como de toda a família. Né, para você estar aí orientando. Só vou contar um caos, né? Eu e os meus erros há muitos anos, mas a gente era da José Longo ainda. Eu também nunca tinha sido assistente, né? Quando eu comecei, eu sou formada em administração e teologia. E era uma sexta-feira, a pastora Leila ia ministrar num congresso de mulheres em Atibaia, e na terça o pastor Calito ia fazer uma viagem internacional. Aí, na sexta, umas 4:30 da tarde, o rapaz da agência de viagens me liga e fala assim, Sandra, por favor, manda para mim a cópia do passaporte, né, do pastor, porque o visto a gente já tem e está tudo certo. Eu falei, não, já te mandei. Ele falou, não, está vencido o passaporte. Eu falei, não, você está brincando. Ele falou, não, está vencido. Eu falei, meu Deus, mas ele viaja terça-feira, era sexta, final, 5 da tarde, e agora? O que nós vamos fazer? Enfim, né, aquilo que eu falei, graças a Deus tem networking, aí na segunda ele foi para tem passaporte de urgência, né, e na segunda a gente conseguiu fazer, e na terça ele embarcou. Mas eu não tinha essa vivência de ter os documentos escaneados, de me atentar, colocar na agenda no Google, passaporte 2 meses antes, vai vencer não só o dele, eu tinha lá do João Pedro, do João Vitor, da Carol, da Bia, né, da pastora. Então, isso eu acho importante. Você ter todo o material de ministração, de artigo, de tudo que o seu pastor escreve, né, mas também a questão de documentos pessoais. Isso aí. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre princípios para a execução ágil de projetos ministeriais. Lá em Provérbios 21:5 diz assim, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A gente tem um ditado, né, que fala que a pressa ela é inimiga da perfeição. E aqui não é diferente. Às vezes a gente confunde um pouco, né, a gente que é assistente, porque a vida da igreja ela é muito corrida, ela é muito dinâmica, né? Mas ter pressa é muito diferente da gente ter ritmo. Porque quando a gente tem ritmo, a gente abre espaço para o foco, né, para a concentração, então, e para a clareza, porque quando a gente tem pressa, a gente não tem clareza. Então, muitas vezes é o que a gente falou lá atrás, né? Alguma coisa ela fica perdida no meio do caminho. Então, a gente procurar mesmo sempre entender o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. Porque assim a gente abre espaço para a clareza e para o foco. Então, a gente tem aí algumas dicas para vocês, né, de coisas que a gente faz na nossa rotina. Então, algo que a gente sempre faz. Toda terça-feira, a gente tem uma reunião com todos os líderes de ministério. Então, para falar o que vai acontecer na igreja,
não só com os nossos pastores, né? É muito importante a gente estar envolvido naquilo que está acontecendo dentro da igreja, porque a gente também é um canal direto para eles, né? Então, a gente muitas vezes também está nessas reuniões o representando. Então, é muito importante isso mesmo. Então, a gente faz essas reuniões. Então, cada líder leva o seu projeto, leva essas programações. Então, vai ter uma conferência. Vamos falar tudo o que vai acontecer, porque é muito importante a gente estar cercado de pessoas para também aprender a ouvir feedback. Às vezes, algo que você não está pensando, a outra pessoa já fez, vai conseguir te ajudar para trazer essa clareza, né, Sandra? Isso vale muito também para aquilo que nós estávamos falando ontem, né? Para você tirar um pouco do operacional do pastor. Então, isso é excelente, você tira, mas eu vou só complementar, participar dessas reuniões como representante, mas você também andar pela sua igreja, sabe assim? Andar mesmo, dar uma volta. Eu vi que aquilo ali está quebrado, eu vi que aquilo ali está fora do lugar, eu vi que está furado, sabe assim? Porque aí você já se antecipa. Fala com o administrativo, ou se você é a pessoa, porque eu sei da realidade, né? Então, tem muitas igrejas que a secretária também é o administrativo, é o financeiro. Então, se você já percebeu isso andando pela sua igreja, né? Eu acredito que é você se antecipar, né? E também tirar um pouco desse peso operacional do seu pastor. Isso aí. Eu trouxe uma imagem do Trello, a gente usa bastante aqui. Às vezes é o que os pastores estavam falando no talk, né? Nem tudo que funciona para a gente vai funcionar para vocês. Então é importante vocês estudarem bem, entenderem que vai funcionar, mas é só algo para vocês se basearem mesmo, né? Então, tem aí a imagem do Trello? Se a gente não conseguir, vocês anotam aí, depois eu passo meu WhatsApp e eu mando para vocês também, tá bom? Mas a gente usa o Trello e ele é um organizador de tarefas. Ele não é uma agenda, né? Mas o que você faz, então? Se você é mais do papel, você pode colocar num papel também, num documento. Mas o importante é tudo estar bem organizado. Então, você tem um checklist semanal mesmo. E o Trello, ele tem 3 partes, né? Ele tem o que a gente pode fazer hoje, o que a gente precisa fazer essa semana e o que a gente pode fazer mais tarde. Porque algo que é muito importante é a gente saber definir as nossas prioridades. Como a gente falou, a igreja ela é muito dinâmica. Mas a gente precisa ter tudo bem certinho para não deixar se perder nada. Então, o que é prioridade hoje? O que é prioridade para amanhã? O que eu posso resolver um pouco mais tarde? Então, você coloca lá o seu checklist. Então, hoje eu preciso fazer isso, isso, isso. E aí você vai dando check, sabe? Para que nada se perca. E isso você faz durante a semana, durante os meses e tudo mais. E aí, nessa reunião que a gente faz, a gente tira do papel, né? Tudo que a gente colocou ali no Trello que a gente precisava organizar, a gente executa e aí depois a gente faz uma outra reunião. Falando o quê? O que aconteceu no evento? O que deu certo para a gente passar para os próximos? Mesma coisa com a agenda. O que está dando certo em tal viagem? O que está dando errado para a gente poder melhorar? Então, a gente tem mesmo esse filtro, né? Então, outra coisa que a gente faz bastante aqui a gente sempre fica com esse operacional, né? Mas é muito importante os nossos pastores saberem o que está acontecendo, né? Então, eu costumo organizar tudo, e aí, depois que está tudo organizado nessas listas, eu faço... E essa é a linguagem do pastor Fabiano, né? Ele é muito visual, assim. Às vezes, para o seu pastor, a visualização dele dos projetos vai ser de uma forma diferente. Mas, então, o que eu faço? Eu pego tudo que eu estou fazendo, eu coloco num documento e eu mostro para ele saber como é que as coisas estão fluindo, né? Então, isso aqui está dando certo, isso aqui a gente ainda está como pendência. E aí, ele também vai orientando e participando da forma que ele pode, né? Quer falar alguma coisa, Sandra? É importantíssimo isso que ela falou. Cada pastor tem um jeito, né? Tem uma forma e você vai descobrir como que o seu lida melhor, trabalha melhor, visualiza melhor e guarda melhor, porque a cabeça deles é muito dinâmica, né? Eles estão muito à frente, então a gente tem que auxiliá-los. Quando eu assisti o pastor, a gente tinha reunião toda segunda de manhã, já passava a agenda de 15 dias, ele já tinha lá os tópicos, agenda com isso, vou viajar para cá. Aí eu falava, tem esse convite, dá para aceitar, não dá, tem agenda, vamos remanejar, passagem, os tempos de mensagem, né, que ele tinha que ter um tempo para preparar a mensagem, para ter uma reunião, para almoçar, né, gente? Almoçar, ir a um médico, né? Então, é extremamente importante esse contato com o pastor e você vai descobrindo. E, claro, você pode dar ideia, mas o final é dele,
né? Assim, sempre, né? Então, a gente dá como as passagens aéreas, né? Você vai lá, busca lá várias opções, mas quem vai decidir é ele. Então, como um todo, né? Há uma reunião que tem um café, um pão de queijo. Você fala, vamos fazer isso. Não, só quero um café. Não, só quero água. Então, a gente também tem que saber esse nosso lugar de oferecer um leque de opções, mas quem vai escolher e determinar é ele, porque ele que, né, é o anjo do Senhor, tem a unção, então a gente vai atrás. Isso aí. Semanal. E quando precisava, né, também a gente entrava, mas assim, para focar, né, como a Karina falou ontem, não pegar pelo corredor, né, para focar, era sempre uma reunião semanal e no começo da semana, né, para ir a semana já fluir de uma maneira mais tranquila. Isso aí. E agora, pegando o gancho, a gente queria passar para vocês um pouquinho das ferramentas práticas que a gente usa para o pastoral e para a igreja também. A primeira delas, que eu acho que desde a época da Sandra, né, a gente usava, era o Google Agenda. Então, é uma coisa que nos ajuda muito, ajuda a gente, porque é uma forma bem visual para a gente, e para os nossos pastores também. Então, tudo que a gente coloca lá, aparece para eles. Então, eu não sei se tem aí no telão, que eu coloquei uma imagem também. Eu acho que não está aparecendo. O Google Agenda é ótimo, o Trello também, porque você também usa o seu celular. Então, aonde você estiver, você consegue ver, adequar, colocar as informações, né? Só complementando, no Google Agenda, o máximo que você puder colocar lá da descrição, anexar as passagens, anexar uma mensagem que ele vai falar, um PPT, um arquivo, o convite, o que for. Porque é aquilo que eu falei, se você não amanhã, vou para um outro setor, amanhã não tomar, a pessoa já tem tudo lá. E também, se ele já quiser ver, ele já tem tudo, né? Então, acho importante, porque muitas vezes a gente usa o Google Agenda só para agendar, só para colocar lá o compromisso. Mas não, ele tem mais ferramentas que a gente pode ajudar e nos auxiliar, né? Um exemplo, assim, estou exagerando, mas eu estou de férias, o pastor também vai viajar, e cadê a passagem? Cadê? E ele está num outro fuso, eu estou no outro. Não, se já tiver tudo lá no Google Agenda, é só clicar no anexo e já vai estar aparecendo lá para ele, né? Isso aí, e a gente pode colocar tudo, né? Então, a gente, dentro dessa agenda do pastor, a gente pode criar várias agendas também. Então, por exemplo, a gente criou agora a agenda da igreja. Então, tudo que é a programação da igreja, independente se o pastor vai estar ou não participando, aparece para ele. Porque assim ele consegue também ter essa visão de tudo que tem acontecido. Então, por exemplo, todas as conferências, todos os cultos, todas as reuniões, a gente coloca nessa agenda. E aí, outra coisa que a gente usa também é a planilha. A gente usa a planilha do Google mesmo, para ajuda nas viagens. A gente tem foto aí também, mas acho que não está aparecendo. Mas então, o que a gente coloca nessa planilha? A gente coloca a data do evento, a gente coloca... Você quer fazer uma pergunta? Isso, ela é uma agenda do Google. Então, toda vez que você logar, ela vai estar lá na nuvem. Isso, ele tem acesso, você pode compartilhar com ele. A gente vai mostrar depois, eu posso passar meu contato. E aí, para a gente mostrar de uma forma mais prática, com a imagem mesmo, né? Mas então a gente coloca a data do evento, a gente coloca o nome da igreja, a gente coloca o telefone de contato, a gente já coloca para ajudar a gente também. E essa planilha, ela já é preenchida no segundo que o pastor faz contato com a gente e o convite é aceito. Então, o pastor aceitou o convite. Então, eu já mando esses dados para a igreja preencher, e aí eles colocam data do evento, o tema da pregação, porque aí você já passa tudo para o seu pastor de uma forma bem clara. Então, tema da pregação, o evento ele é para quantas pessoas, qual é a cidade, qual é a forma de traslado. Ele precisa de carro, ele precisa de aeroporto. Então, é aquilo que a gente falou, da fluidez ministerial, sabe? De já deixar tudo certinho, não só fechar a viagem, mas fechar todos os detalhes dessa viagem. Então, essa agenda é muito importante e ela pode ser compartilhada com o pastor, não é só para a gente. Então, ele está com alguma dúvida, ele pode entrar lá, ele pode dar uma olhada, né? Vai levar livros? Não vai, né? Quem que vai atendê-los lá? Alimentação, às vezes o pastor está de jejum. O pessoal foi avisado que ele está de jejum, não está? O que ele mais gosta? Né? Um exemplo, né? O meu pastor, coentro, nem pensar. E alergia a frutos do mar. Então, assim, né, a gente já tem esse cuidado
cuidado de, né? Porque já pensou, ele chega lá e tem uma caldeirada de frutos do mar, não vai comer, tem alergia, né? Pode morrer. Então, assim, eu acho que isso também é bem importante, é o cuidado. Pode voltar o slide, por favor? Depois a gente pode mandar, né, Emily? Isso, eu acho que tem no Drive de vocês também todos os materiais, para vocês conseguirem acessar também. Tem aqui no QR Code. Muito bem. Outra ferramenta que a gente usa também é o Canva. Gente, eu não sou nenhuma expert em designer. Não sou, essa não é a minha área. Mas, assim, a gente, nessa rotina bem dinâmica, às vezes não dá tempo da gente pedir, por exemplo, para a comunicação preparar uma arte. Então, a gente precisa se desenrolar. E a gente usa bastante o Canva. Ele tem a versão Pro, mas ele tem a versão gratuita também. Tem vários slides legais para a gente sair um pouco daquela coisa normal do PowerPoint, sabe? Igual o pastor Marcos falou, às vezes a gente precisa se atualizar, né? Então, buscar, não fazer só o que está lá. Então, dar uma olhada no que as igrejas estão fazendo, dar uma olhada no tema da pregação da mensagem. E lá você pode dar um pesquisar lá. Então, está falando sobre o Espírito Santo. Pesquisa lá, que vai ter vários temas super legais, né? Então, você sai um pouco do óbvio, consegue fazer uma coisa bem inovada. E ele também fica lá na nuvem, né? Você consegue acessar a qualquer momento. Temos também o Photoshop. Photoshop não é algo que eu consigo usar, mas se alguém... Eu não uso nem o Canva, tá? Então... Não é muito a nossa praia, né, Sandra? A gente gosta mais dessa parte organizacional. Cada um no seu quadrado. Exatamente. Outra coisa que a gente usa, a Sandra até já falou dele, mas é o Drive. Tem algumas outras ferramentas também pagas, mas para a gente funciona super bem, que é para a gente não perder as coisas, né? Como a Sandra falou. Ter todos os documentos. Então, dentro desse Drive, a gente faz um Drive para documentos pessoais, um Drive para mensagens, um Drive para conferências, até nas nossas conferências, né? Toda conferência a gente tem um Drive. Então, por exemplo, tem 5 preletores. Os 5 preletores vão ter um Drive específico só para eles, uma pasta dentro desse Drive, né? Então, pastora Leila, pastor Fabiano, e dentro dele está o quê? A administração, o PowerPoint, as imagens, os vídeos que vão usar a parte para ficar organizado. Se a gente contar só com o nosso arquivo do computador, gente, se o computador estraga, a gente perde tudo. Então, é o que a Sandra falou. Até hoje, tem pregações de quando eu não estava aqui, que às vezes o pastor Fabiano pede, o pastor Carlito, e a gente pede para ela, né? Porque ela tem tudo organizado, ela já sabe onde está, porque ela teve essa organização lá atrás de colocar. Então, é importante a gente nunca deixar, né, para depois. Sempre tem esse hábito de compartilhar as coisas no Drive. Então, a gente usa muito aqui na igreja compartilhar também. Conhecimento. A gente não deve reter nada. Né? Não é porque eu estou aqui hoje, a Emily lá, pode ser o contrário. Então, nada disso. Não, eu que fiz, eu que coloquei, eu que tenho a senha do Drive, eu não compartilho com ninguém, ninguém pode mexer. Não. Aqui todo mundo está junto, é o mesmo time, a mesma missão, a mesma visão, o mesmo objetivo. Qual que é o objetivo? Ganhar todas as pessoas para Jesus. Quando o pastor está pregando e aquela pessoa levanta a mão, ela, né, aceitou Jesus, se reconciliou, né, quer fazer uma decisão pelo batismo, passou pela gente. A gente não está ali no altar, mas a gente que fez essa parte. Então, é muito importante compartilhar conhecimento. Não ser aquela primeira, 20 anos atrás, que pegou a agenda e levou embora. Né? Não tinha nem o telefone da casa pastoral. Então, assim, isso é muito importante. Não reter mesmo. Né, Emily? Isso aí. Outra coisa que a gente usa bastante é o formulário do Google. Eu trabalho com o pastor Fabiano, né? E ele também gera a rede de igrejas. Então, sempre a gente tem alguma conferência, a gente tem um evento, porque são 27 igrejas, né? Então, é muita coisa, muitas pessoas para a gente falar. Então, eu tenho um exemplo na prática que a gente fez uma reunião com todas as igrejas. E aí, depois dessa reunião, a gente não ia conseguir juntar todo mundo para fazer aquela reunião de feedback que eu falei. Então, eu precisava pensar o que eu faço para saber o que aconteceu de forma legal e o que não deu certo no evento, para todas as igrejas, né? Quais foram as dificuldades, quais foram os elogios, enfim. E aí, eu pesquisando, descobri o Google Forms. E aí, o que eu fiz? Eu criei um Google Forms e eu disparei para todos eles. E aí, eles conseguem responder e
já dá os feedbacks, enfim, depois vem tudo para você de uma forma bem organizada. Isso não funciona só para isso, né? Você pode fazer, por exemplo, para uma inscrição. Eu não tenho, a nossa igreja agora ela não tem condições de contratar uma plataforma, né? Um Simpla da vida, para fazer as inscrições. Você pode usar o Forms para isso também. Então, você coloca o nome lá, coloca o documento, coloca o valor que vai ser pago, coloca QR Code, enfim. Então, ele é super útil mesmo. E para várias outras coisas, né? E aí, algumas coisas extras que a gente pode usar também, né? Que, igual eles falaram no Talk, gente, as coisas elas estão fluindo super rápido, né? Se a gente não for se atualizando, a gente fica para trás. Então, a gente tem o ChatGPT, né? Que a gente pode não usar para ser dependente dele, mas a gente pode usar mesmo como uma ferramenta de auxílio. Então, o que ele ajuda hoje? O pastor fez uma mensagem, dá uma revisada, sempre revise. Revisa a mensagem, usa ele como um double check. Então, chat, revisa aqui para mim, tem alguma pontuação errada, alguma coisa que passou desapercebida, para ele também te ajudar, sabe, dar esse double check. Sempre como um auxílio, gente, não como dependência. Temos também o Google Keep ou Notion on Bombly, que eles servem para notas rápidas e lembretes durante a reunião. Então, não tem o tempo ali para parar e escrever certinho, você vai anotando, aí depois você para colocar na sua lista de tarefas. E a gente também tem o Canva Teams, né, que é para criar e compartilhar templates padronizados. Tem um programa, não sei, o meu atual chefe, ele usa. Ele comprou, na verdade, a gente deu até para ele de aniversário. Eu até depois posso ver. É um aparelhinho que você conecta aqui, e você tem que grava, como é que chama? Que grava a reunião, depois ele já faz uma ata e já faz tudo e já manda. Como chama? Cloud. Esse aqui, isso. ó. Obrigada. Você gruda ele atrás do seu celular e aí ele capta tudo que foi falado na reunião e faz uma ata para você. Faz uma ata e de repente até já dispara para quem tem isso. que... Não, é assim. Aqui, ó. Mostra aí pra gente. Como é seu nome? Luciana. Isso aí, exemplo na prática. Oi, gente. Foi meu pastor que me deu, tá? Olha só. Aí, esse aparelhinho. Esse aparelho, ele tem um imã que você gruda atrás do celular, aqui, e aí você consegue gravar. E depois, tudo que for, ele grava toda a reunião e depois ele consegue gerar um relatório de tudo que foi falado, em tópicos, tudo direitinho. Então, facilita muito a nossa vida, tá? Plaude. É Plaude? P-L... P-L-A-U-D. Olha, essa muito dica obrigada. Foi top. Nem estava no script. Muito obrigada. Então é muito, né, assim, tem sido muito eficiente, não somente em tudo quanto é lugar, né? Eu fui acompanhá-lo numa igreja, o pastor estava ministrando, depois a gente já estava com o esboço. Ai, gente, né? Onde nós vamos parar, né? Só Deus. E é muito prático, né? Porque eu, por exemplo, prático. o pastor me chamou para falar alguma coisa, eu já estou anotando tudo. Porque é muita coisa, né? É muita coisa. Eu gosto muito do Trello, do Google Agenda. A Google Agenda eu uso muito, mas eu ainda uso o bom e velho caderno. Né? Eu gosto bastante de ter lá no caderno. Eu sou visual, mas eu falo, não, eu vou aqui, vou dando um ok, e ele já sabe, pelo menos, né, o pastor Carlito, toda reunião a gente tem que levar um caderno. Né? Então, assim, isso, cada um vai na sua. É o que eu falei, eu já sou da mais antiga, ela já é a nova. Né? As coisas e a gente vai compartilhando. E só algo que eu queria falar, ontem a Sandra falou algo muito importante que eu pensei em trazer para a gente hoje, que é sobre a gente ter esse olhar mesmo de muito cuidado com os nossos pastores. Então, quando a gente fala da agenda, é a gente olhar mesmo com muito carinho para isso. Porque eles têm todo um ritmo fora daqui também, né? Eles têm a família, eles precisam ter o tempo para se cuidar também. Então, não só a gente pensar em ser proativa no sentido de lotar a agenda, mas pensar com muito carinho, poxa, eu vou deixar um tempo aqui, ele tem um dia livre, no meio de tantos corridos. Então, pensar em colocar ali no meio da agenda, eu escrevo lá, tempo para a família, tempo para resolver outras coisas. Sempre ter esse olhar de deixar uma brecha ali para aliviar para ele também, gente, porque isso é muito importante. Para ele respirar, né? Isso. Então, vamos lá. Agora eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o que a Karina falou ontem, as competências comportamentais que nós acreditamos essa competência serem ideais para ir um cargo de secretária, assistente, assessora. Né? Cada igreja, cada local tem a sua própria denominação. Né? Então, eu coloquei um versículo
Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Então, assim, a gente realmente tem que colocar o outro no nosso lugar, né? E a gente não pode fazer as coisas, o nosso trabalho, por vaidade, por ambição, por a gente achar, eu sou secretária do pastor Fabiano, da pastora Vivo, sou secretária, não, né? Assim, a meu ver, uma das piores coisas é a famosa carteirada, né? Você tem que fazer com que as pessoas te ajudem pelo que você é, não pela função que você tem. Amanhã você pode não estar mais e você vai servir em outro ministério. E como vai ficar? Né? Então, assim, é algo que você precisa realmente parecer. É difícil, né? A gente está todo dia aí buscando, mas a gente precisa estar cada dia mais parecido com Jesus mesmo, né? E principalmente nessa nossa função. Foi o que a Karina e a Emily falaram ontem. A gente está no culto, está lá. Aí chega uma pessoa, cutuca. As pessoas, elas, vou falar mais um pouquinho, elas são incríveis, mas elas são irritantes também ao mesmo tempo, né? E são instáveis. Isso aí todo dia, nós somos, né? Então as pessoas são assim. Então a gente precisa realmente ter esse olhar de que a gente, se você assumiu essa função, você vai assumir bem feito. Se você não consegue, ou está triste, ou não é para você, aí você pede para sair. Né? Fala assim, pastor, diretor, financeiro, realmente eu acho que não é para mim, estou cansada, ou não é para você, cada um tem a sua função. Né? Como eu jamais estaria num design, numa publicidade, numa comunicação, porque não é o meu shape. Né? Então, eu acho que isso é muito importante também, você saber o seu lugar, o seu ministério e dar o seu melhor. Né? Isso eu acho muito legal. E não fazer nada para você, é para o reino. A gente entender o propósito, né? Fazer com propósito. E algo muito legal que a Sandra falou é que a gente precisa olhar para as pessoas com esse olhar de honra. Quando a gente entende que o outro está ali também servindo a igreja e a gente está trabalhando juntos para o crescimento da igreja, para a expansão do reino, não vai existir a carteirada, né? Então a gente olhar mesmo com esse olhar de honra, com essa sensibilidade, com essa empatia. Da mesma forma que a gente precisa de ajuda, o outro também precisa, né? Então a gente caminhar mesmo em unidade. E um outro versículo que eu falo muito para os meus filhos desde pequeno: vai ter com a formiga o preguiçoso. Né? Então, assim, Provérbios 6:6, a preguiça não faz parte do nosso vocabulário. Não quer dizer que você não vai estar cansada, que você não vai estar cansado, mas assim, nós não podemos ser preguiçosos. Né? Isso daí é algo que está na Bíblia e é algo que a gente não pode ser. Então, a gente tem que sempre estar aí, atenta a tudo, para a gente servir os nossos pastores da melhor forma. Agora, eu vou passar um vídeo para vocês. O primeiro vídeo, por favor. Deixa eu sentar aqui. É um vídeo, 2018, é do Itaú. Depois a gente vai conversar um pouquinho aí sobre esse vídeo. Muito legal, né? Esse vídeo que começou com um livro, né? E olha onde a menina chegou, né? A mulher chegou. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? O que você tem feito, eu tenho feito, que está impactando a vida, a história dos nossos pastores? Né? Você tem feito tudo aquilo lá certinho, quadradinho, ou você tem feito a mais? Né? O que você tem planejado, o que você tem sonhado? Né? Muita atenção com aquilo que você acha que não é despretensioso, daquilo que não vale a pena. Um exemplo, não vou, que me surgiu agora, não vou perguntar para a pessoa que ele vai recebê-lo a alimentação, porque ele chega lá e ele fala que ele é alérgico a frutos do mar, a camarão. Aí ele chega lá, só tem isso, ele fica com vergonha de falar, ele come e passa mal. Entendeu? Então, assim, a gente não pode achar que uma coisinha, a leitura desse livro quando ela era criança,
que é algo que vai passar, despretensioso. Não, né? Detalhes que ninguém liga. A gente precisa estar muito atento aos detalhes, né? Porque assim, o jogo está aí, o nosso diferencial está aí, nos detalhes. Né? A gente consegue fazer o macro, você consegue revisar uma mensagem, ver se o versículo está lá, o versículo não, consegue fazer um PowerPoint, mas e daí? E o a mais? Né? Então, a gente precisa realmente demorar mais tempo. Às vezes, a gente fica um pouquinho com uma preguicinha, né, de sentar com o pastor, com a pastora e perguntar: o que o senhor espera desse evento? O que o senhor espera dessa reunião? O que eu posso fazer para ajudar? Né? Então, a gente precisa gastar um tempo, né, com ele, com ela, ele pediu, Sandra, vamos ter uma reunião com 20 pessoas, o pastor Fabiano que vai conduzir, mas eu vou estar preparado, vou estar lá. Eu tenho que chegar e falar: Emily, você precisa de alguma coisa? É uma reunião que o pastor pediu, mas o seu que vai conduzir. Você, né, quer que eu providencie café? Precisa de material? Precisa de ajuda com PowerPoint, com Canvas, com o que for. Então, a nossa comunicação com todo mundo é muito, muito importante. Né? Então, a gente precisa realmente demorar mais tempo com as pessoas. Né? Então, a gente vai falar sobre agora mais um pouco dessas habilidades interpessoais, né? Competências. E uma das coisas é a comunicação. Agora eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. E todo mundo. Imagina que você está numa praia. Você imaginou? A praia. Né? Você está lá com a sua família, ou sozinha, ou sozinho, está numa praia. Fica de olho fechado. Pode colocar a imagem para mim, por favor? Pode abrir. Eu tenho certeza que 100% de nós não imaginou só a primeira. Você imaginou, uma pessoa imaginou a praia à noite, a outra no entardecer, a outra a praia de manhã, a outra a praia com areia, a outra a praia com pedra, a outra pulando de um penhasco, a outra com um doguinho. Então, assim, eu dei um tema. Imagine uma praia. Você imaginou, né, N coisas, como eu falei, né? N lugares. Então, o que eu quero dizer? Um imaginou à noite, um ao entardecer, um de manhã. É importantíssimo que você tenha uma comunicação clara. Você não pode chegar para uma pessoa da comunicação que vai fazer o seu slide, ou um evento, ou uma reunião, e falar assim: imagina uma praia. O que ele vai fazer? Ele não vai saber. Ele pode fazer, imaginar isso que eu coloquei lá. À noite, entardecer, com pedra, com areia, vazia, deserta, cheia, com guarda-sol, lotada, no frio, na chuva. Então, o que eu quero trazer para vocês? Que a comunicação é importantíssima. Né? Então, assim, uma qualidade nossa é uma competência, né? É a comunicação e a articulação, aquilo que eu falei, né? É o seu interlocutor. Com as outras assistentes, ou se é só você com os outros ministérios, né? Né, Emily? E isso que ela falou é verdade. A gente está o tempo todo se comunicando, né? Seja com os nossos pastores, seja com a membresia da igreja, sejam com outros pastores também, né? Que eles saem para pregar e tudo mais. Então, a gente também, né? Ter uma postura, ter um linguajar legal para conversar com eles, ser muito receptível, tratar todo mundo, igual eu falei, na base da honra, né? Porque a impressão que a gente passa é a impressão que eles têm nossa e também tem dos nossos pastores, né? Porque somos porta-vozes deles. Então, ter esse cuidado mesmo. Nós somos o cartão de visita. Isso aí. Do pastor, né? E a gente tem que estar aí. Então, assim, a comunicação, né? Promover o diálogo claro, ser o interlocutor entre o executivo, né? O pastor e o restante da igreja, dos ministérios, né? E uma outra coisa... Opa!
Isso, exatamente, ótimo, isso mesmo, ótimo. Alinhar sempre as expectativas também antes, né? Exatamente o que a gente falou, preparar o antes, já sempre estar um passo à frente. Uma outra competência nossa é a inteligência emocional, né? Que a gente precisa ter, e bastante, aquilo que eu falei. Pessoas são irritáveis, incríveis e estáveis todo dia. Como diz a pastora Leila, pessoas fazem pessoices. Né? Então, assim, nós somos pessoas, né? Todo mundo. Então, do mesmo jeito que eu também tenho o meu dia que eu não estou bem, a outra pessoa também, mas a gente precisa ter aí a nossa inteligência emocional, né? Para gerenciar as próprias emoções, para gerenciar também o ambiente, porque quando a gente não está bem, o ambiente todo fica ruim, né? Como a nossa casa. Né? E assim, ter também aquela calma em situações críticas, né? Não se desesperar, né? Assim, um parênteses pessoal, eu falava não chora, não chora, não chora, quando assim, né? Eu me segurava para não chorar, para eu ter firmeza, errei, choro depois, mas agora vamos consertar, né? Então isso é uma competência nossa que não é fácil, né? Mas a gente tem que buscar no Senhor, né? A gente tem a maior ferramenta de todas, que é a Bíblia, a oração e o Espírito Santo, né? Então a gente tem que procurar sempre estar neles, né? E eu falo que a gente está no melhor ambiente, gente, para se trabalhar. A gente está dentro da igreja, gente, que é um ambiente melhor, né? E algo que a pastora Leila sempre fala, né? Ninguém melhor do que ela para falar sobre emoções, né? Que às vezes a gente está numa fase assim ali no nosso dia e tal, que as coisas elas não fluem, que a gente está mesmo com as nossas emoções um pouco mais abaladas, e a gente parar mesmo, assim, sabe? E olhar para Jesus, como a Sandra falou, Senhor, me ajuda. Pensar no trabalho, mas lembrar do espiritual também, né? Como está seu espiritual? Você tem se atolado de coisa, ou você também tem separado um tempo para cuidar do seu espiritual, para cuidar do seu templo? Porque se a gente não cuidar, gente, uma hora a bomba sempre explode, né? E algo que ela fala também que é muito legal é da gente parar, às vezes, quando as coisas não estão fluindo de jeito nenhum. Tipo assim, a gente tentou segurar o choro, não está conseguindo. A gente está tentando seguir lá e não consegue. E parar mesmo e falar assim, show capeta. Show capeta, agora eu vou conseguir. Senhor, me ajuda, alinha as minhas emoções, alinha o meu coração. Então, a gente ter esse cuidado do nosso coração, guardar ele, né? Então, isso é muito precioso mesmo. Isso mesmo. Uma outra coisa é da inteligência emocional. O que te irrita, te domina. Né? Então, assim, aquela situação me irritou. Então, aquele irmão lá me irritou. Me domina de uma tal maneira que a Emily falou, eu vou ter que chegar para Jesus e falar, Jesus, ajoelhar e falar, não consigo, me dá mais paixão pelas almas, né? E vai acontecer dias assim. Então, assim, a gente tem que sempre pensar nisso. O que irrita a gente é o que vai dominar. Então, em nome de Jesus, isso não vai nos dominar. E a gente também está numa área muito sensível da igreja, né? Então, muita coisa chega para a gente. Então, muitas pessoas, igual ela falou, as pessoas são estáveis. Então, vai ter pessoas que vão vir pedir uma agenda, e aí, por exemplo, você não consegue agora, você dá uma negativa, a pessoa ela recebe na abundância. Agora, tem pessoas que elas vão surtar, elas vão falar aquilo que a gente menos quer ouvir no dia. Sabe aquele dia que você está, olha, acabada, assim? Vai ser nesse dia que o abençoado vai chegar em você e vai falar tudo que você não quer ouvir. Então, saber mesmo ter esse jogo de cintura e olhar para Jesus mesmo e ter essa empatia, né? Porque, né, independente do tamanho da igreja, se você tem uma igreja que tem 200 membros, alguém vai reclamar. Sim. Porque se ele vai falar, o pastor nunca foi na minha casa. Gente, se ele for 200, né, pensa, 365 dias, ele tem 200 pessoas, ele vai chegar na última, a primeira já vai estar reclamando. Né? Então, assim, é algo que a gente não vai conseguir, mas a gente tem que ir muito amor no coração, né? Dar opções, né? Às vezes, não, quero agendar. Olha, a agenda dele está bem apertada, né? Está com bastante coisa, ele teria maior prazer em te atender. Mas como é urgente, porque a pessoa sempre fala, né? Urgente. Posso te direcionar para um outro pastor, ele tem todo o aval do pastor, vai poder te atender, né, da melhor maneira. A gente já marca um horário, eu te passo o celular dele pessoal, sabe? Assim,
assim, dar uma deferência. Eu acho isso Sempre dar uma opção para a pessoa não se isso, sentir verdade. deixada na mão também, né? Porque se a gente só dá uma negativa, ele não pode. Às vezes aquela pressão vai ser a que fica, tipo assim, poxa, eu sou membro da igreja, eu participo e ninguém tem um olhar de carinho comigo. Então a gente ser esse olhar mesmo, como ela falou, a gente tem nossa casa pastoral aqui, nossa igreja às vezes você tem um pastor auxiliar, um líder de célula, né, que você vai, olha, a gente tem essa pessoa, ele pode fazer uma oração por você, vamos marcar um horário, ser uma pessoa proativa para com eles também, né, deixar essa marca na vida deles. Ótimo, ótimo. Outro ponto, a discrição e a lealdade, né? Manter a confidencialidade das informações, que é a base da confiança na relação com... Eu coloquei executivo, porque a gente pode levar, né? Alguns podem ser voluntários, mas a gente pode levar para a nossa vida também fora da igreja, né? Quando a gente trabalha fora da igreja e serve no contexto ministerial, né? Então, assim, a gente tem que ter essa confiança, né? Aquilo que eu falei, sim, sim ou não, não. Pastor, errei. Não liguei para a pessoa, me desculpe. É melhor do que você falar assim, eu liguei, a pessoa não atendeu. Uma coisa que aconteceu comigo, muitos anos atrás. Pastor, Sandra liga para tal, né, quero conversar com pessoa, tal. Aí eu liguei, aí eu deixei recado com a secretária e a pessoa, o diretor, falou para o pastor, não, a Sandra não ligou, a minha secretária disse que não ligou ninguém. Vocês não sabem, era PABX. Ele fez eu ligar na empresa, no PABX, o horário que eu liguei, printei, e ele mandou, a minha secretária ligou sim, a sua que não passou o recado. Então, assim, se eu tivesse falado, né, olha, não, liguei, mas ela não atendeu, não, mandei uma mensagem. Imagina, não. É o sim, sim, o não, não. E essa pessoa, até hoje eu sou amiga dela, essa secretária. Vem no Alto de Páscoa todo ano e tal, né? Porque o marido trabalha numa editora. Então, assim, é extremamente importante isso, né? Não assumir o erro, errei, não marquei, esqueci de convidar, falha minha, não mandei o arquivo, mas vou mandar agora. Então, acho que essa questão da confiança é extremamente importante e da discrição. Né, aquilo que a gente já falou. A gente, né, vamos vivenciar alguns assuntos, algumas coisas que a gente não gostaria, no sentido assim, foi mais enérgico com uma pessoa, né? Ele também, esqueceu alguma coisa. Não, vamos ser discretas, né? Lealdade, a confiança acima de tudo. E os nossos pastores, eles sempre fazem, né, aconselhamentos, atendimentos. E muitas vezes, gente, a gente vai estar em ambientes em que eles estejam falando próximos a nós, né? Então a gente vai ouvir muitas coisas às vezes. E esse de ser fiel no pouco, no muito, né, é você também guardar isso, não deixar sair para fora, ter essa discrição mesmo, né? Porque muitas vezes você vai acabar escutando muitas coisas e é saber poupar isso mesmo, né? Uma outra coisa, a proatividade e visão estratégica, né? Não esperar ser mandada, né? Você já está lá, já está né, nessa proatividade, antecipar problemas e propor soluções, enxergando além da tarefa imediata e compreendendo os objetivos, né? Então, assim, a gente precisa dar o nosso tempo para que o tempo do outro seja otimizado, né? Então, assim, eu dou o meu tempo para que o tempo do pastor seja melhor, né? Então, eu estou lá para dar o meu tempo, remir o tempo dele, né? Então, isso da proatividade e da gente ter uma visão estratégica. A nossa função é bem estratégica, né? É aquilo que eu falei, muitas vezes a gente está nos bastidores, muitas vezes a gente é aquela menina, né, que está lendo lá o livro, o pai que deu o livro para a menina ler, que não espera muita coisa, mas espera no fundo do coração. Então, assim, nós somos essa pessoa, então a gente precisa nos dar o tempo, ter essa proatividade e essa visão estratégica, né? Outra coisa, flexibilidade e adaptação. Se ajustar rapidamente a mudanças de planos, né, e diferentes culturas organizacionais. Isso, assim, eu tenho um pouco de dificuldade, né? Já estou no 52, então eu tenho um pouco de dificuldade. Mas eu gosto de estar no meio dos jovens, eu gosto de estar com eles, para a gente realmente aprender. E a igreja é uma igreja em movimento. Vocês viram aqui o pastor Marcos? Gente, isso aqui é maravilhoso. Quando que numa igreja você ia ouvir tudo isso que vocês estão ouvindo ontem e hoje? É algo assim inédito, mas o que é? São coisas
ferramentas, lições, ensinamentos que nós precisamos. O nosso Deus é o dono de tudo. Então, a gente tem que pegar essas coisas e trazer para a gente, para que a igreja leve o amor de Jesus para o maior número de pessoas. Né? Então, a gente precisa ter essa flexibilidade. Um exemplo, né? Mas assim, pé no chão. Sandra, faço uma reunião para 30 pessoas, pão de queijo, isso, aquilo. Aí, 5 minutos antes, cancela. Aí você... E agora, né? Então, assim, isso é uma flexibilidade, né? Você está lá para você servir. Se ele cancelou, ele tem um motivo dele. Isso é inegociável. A gente nunca duvida das ações, da intenção dos nossos pastores. Nunca, jamais. Né? Eu nunca duvidei. Se ele está lá fazendo isso, é porque alguma coisa tem e eu não vou saber. Eu estou lá, vou comer o pão de queijo e está tudo certo. Ou também pode acontecer o contrário, né? Às vezes deu lá seu horário de ir embora, você pega a sua bolsa, o pastor te liga. Olha, acabou de surgir aqui uma oportunidade de uma reunião, você consegue me ajudar a preparar um PPT, um café e tal? Você pensa, nossa, eu vou embora. Não, a gente escolheu estar aqui, né? Vamos ajudar. A gente sabe, igual ela falou, a gente sabe que tudo tem um propósito. Então, quando a gente entende o porquê e o propósito daquilo que a gente está falando, as coisas elas ficam mais leves. O flexibilizar para a gente é uma coisa leve, não é um peso, né? Então, quando a gente se coloca nesse lugar de eu quero estar não só trabalhando na assistência da igreja, mas em qualquer área da igreja, né? A gente sabe que é um lugar dinâmico e que é um lugar que exige de nós muitas vezes flexibilidade, né? Entrar um pouco mais cedo, sair um pouco mais tarde, estar numa conferência full time. Então, ter esse coração bem disponível. E eles também têm essa flexibilidade Sim. com relação a gente, né? Eu lembro quando meu pai estava adoentado e eu estava cuidando do meu pai, muitas vezes eu estava na reunião, a minha mãe me ligava, mandava mensagem, Sandra, seu pai está passando mal, vem aqui. Eu levantava na reunião, mandava mensagem para o pastor e saía. Ele nunca me repreendeu. Pelo contrário, ele falava, Sandra, a hora que você precisar, vai cuidar do seu pai. A hora que precisar. Então, é uma mão dupla, né? Às vezes eu vou precisar ficar até mais tarde, mas tem dia que eu vou precisar sair mais cedo, tem dia que eu não vou vir, porque meu filho está doente, não consigo deixar com outra pessoa. Ou, enfim, ou tenho um médico, atrasou. Então, assim, é sempre uma via aí de mão dupla. Né? Então, assim, isso que eu queria deixar com vocês. E vamos para os finalmente, né? Algo que Deus tem falado ao meu coração, agora que eu estou mais nessa parte, entre aspas, secular, né? Como que a gente tem nos posicionado com relação aos nossos pastores, aos nossos líderes, né? Você tem feito aquela caixinha, né, quadradinha? Pode pôr para mim o slide, por favor. Né? O efeito uau. Vocês já ouviram falar desse efeito uau? Então, esse marqueteiro, aí que é da comunicação, é um dos maiores. Ele criou, né, assim, nada se cria, tudo se copia, né? Porque a Disney hoje é um efeito uau, né? Você vai na Disney e você, uau. Então, o que você está fazendo no seu ministério com o seu pastor que ele fala, uau, olha o que ele fez. Pode passar. Então, assim, isso aqui é o dentro do esperado. Ele fala assim, Sandra, marca uma reunião para 20 pessoas. Tudo bem, eu vou lá, vejo na agenda da igreja qual sala está disponível, 20 pessoas, ar-condicionado ok, televisão ok, tudo ok. Ok, aí pode passar. Uau, uma experiência. Aí eu já vou preparar um café, eu vou ter uma bolachinha, eu vou colocar uma água lá de garrafinha ou de copo, ou copo, uma jarra na sala. Então, o que é isso? O efeito? Uau! Eu já posso colocar uma música ambiente para quando o pessoal está chegando, não ficar aquele negócio cri-cri, né? Ficar um olhando para a cara do outro. Então, assim, o que nós temos feito na nossa igreja, para a nossa liderança, para o seu pastor, que ele fala assim, uau, a Emily hoje arrasou, né? Um outro slide. Também é uma empresa no Canadá. Isso é uma foto que eu tirei da internet, mas de uma geladeira de leite num supermercado, lá no Canadá. Olha o que essa empresa fez.
Então, assim, você não vai levar só uma garrafinha de leite, uma embalagem. Você vai querer levar 2, 3, porque você vai querer o gatinho inteiro na sua geladeira. Entendeu? Ah lá, e quando você voltar, você vai querer o outro. Então, você vai... Ó, isso aí o que é? O que essa empresa fez? O efeito uau. Né? Eu coloquei assim como é que se fala? No cliente, uma vontade a mais. Você pode não gostar de gato, pode ser cachorro. Isso aí é só um exemplo, né? Também não toma leite, eu também não tomo. Mas, assim, é um exemplo da cultura. Né? Algo que a gente precisa trazer, porque muitas vezes a gente acha assim... Né, Emily, me corrija. Estou trabalhando na igreja, eu vou fazer de qualquer jeito, né? Eu vou, sei lá, não vou pegar o melhor slide do Canvas, não vou ter um Google Agenda, vou fazer naquela agenda de médico, de 1900 e nada. Porque é para a igreja mesmo, né? Sempre a igreja tem, antigamente, agora não, graças a Deus, mas é um pensamento assim de, não deu certo no mercado de trabalho, vai trabalhar na igreja, né? Então, assim, né? Não, hoje não, é o contrário. Se você trabalhar na igreja, você pode trabalhar em qualquer empresa do mundo. Entendeu? Eles querem hoje, né? Tanto que nos currículos tem, se você é voluntário, essas características hoje em dia são as que o mercado está buscando, né? Então, você tem feito um efeito uau para o seu chefe, para o seu pastor, no seu ministério, né? Isso porque não é apenas ser secretário, não é apenas um cargo administrativo, né? É um chamado de Deus, né? Para a gente, né? Estar nos bastidores, mas com o coração no altar. Aí eu vou passar um último vídeo para a gente ver um pouquinho aí o que é esse efeito uau. É uma música do Coldplay, mas vocês, tá bom? Todos adultos aqui, só para a gente ver aí o que... O Coldplay fez 20 anos e eles foram nesse programa. Well, that's a problem because you called kind of last minute. We couldn't really get anything together. I'm so sorry. So I'm just here on my own. I did bring you a gift though, just to say. All right. I'm sorry we couldn't do anything special for you. I'm sorry we couldn't play, but you know. We're friends, and I hope you'll understand. Of course I understand. We wrote on this for you, and this is as a way of saying congratulations on your 20th anniversary. How nice. It's a small box. What is this exactly? Well, you wind it, and it's a music box. Oh, can I wind it? Yeah, you can wind it. Yeah. All right. That's Fox, the song you did on our first show. The lights go out and I can't be saved. Tides that I tried to swim against have brought me down upon my knees. Oh, and I beg and plead, singing. Então, o que quer dizer esse vídeo? É o efeito uau. O apresentador... Pode parar. Obrigada. O apresentador achou que ele ia ganhar uma caixinha de música. E, no fim, ele teve lá a orquestra de cordas, teve o coral, que o vídeo é muito extenso, eu não quis colocar, mas o apresentador até se emocionou, chorou, porque fez além do que ele esperava. Então, nós temos capacidade de fazer além do que os nossos líderes, nossos pastores, nossos chefes esperam de nós. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá, mas é recompensador. É saber que a gente está ali e a gente fez tudo com bastante excelência. Algo que o pastor Marcos falou, no talk, que a gente sempre precisa tirar um tempo para a criatividade. E a criatividade, ela vai abrir espaço para a gente pensar, o que a gente pode fazer
para somar, para surpreender, né? O pastor Fabiano foi num podcast semana passada, e aí saiu um recorte ontem, e eu assisti e eu falei, uau, porque ele falou assim, o meu líder espiritual é o pastor Carlito Paes, e ele é o cara que eu mais admiro, ele é a liderança, ele é a referência que eu tenho que eu mais admiro. E então eu estou sempre buscando surpreendê-lo, sempre buscando para que ele olhe para mim e ele fale, nossa, que legal, né? E da mesma forma, eu me identifiquei, né? Porque eu falei, nossa, ele é assim com o pastor Carlito e eu sou assim com ele também. Não é algo que a gente faz para puxar o saco, mas é uma forma que a gente tem de honrá-lo, para otimizar o trabalho dele. É uma honra ao Senhor, né? Eles são pessoas que Deus coloca aqui para que a gente possa honrar Deus através deles também, né? Então, a gente tem esse olhar mesmo de querer sempre inovar, de buscar estratégias. Essas ferramentas, gente, a gente chegou até elas pensando, estudando, né, perguntando para outras pessoas. A gente sempre tem essa rede de networking, porque às vezes o que dá certo para ela, por exemplo, ela deu ali a dica do aparelho que ela está usando, né? É uma coisa legal que a gente já pode usar aqui, que vocês podem usar nas suas igrejas. Então, a gente está sempre se comunicando, porque às vezes é algo que já até existe, mas que ainda não existe no nosso contexto. Então, vai ajudar a gente nesse processo aí. É aquilo que eu falei, num minuto a gente aprende, no outro a gente ensina. Exato. Né? Então, isso é muito interessante. Né? E, para finalizar, né, Emily, você finalizou, servir é um dom, não uma posição. Né? Então, assim, a gente vai servir independente da posição que a gente esteja. Né? Hoje a Emily pode ser secretária, eu secretária. Amanhã a gente pode ir para um evento, pode ir para o college, pode ir para algum outro lugar. Então, assim, é um dom mesmo o servir. Né? Então, a gente tem que estar bem preparada para isso, né? Bem preparados para isso, né? E o secretariado, né, ele não é só uma organização, mas ele também é um chamado, né? Ele é um ministério. Então, a gente ter o nosso coração mesmo envolto a Jesus, envolto a honrar mesmo a igreja. O nosso pastor Carlito Paes, ele fala que a excelência, ela honra os céus e ela abençoa as pessoas. Então, toda vez que a gente fizer o nosso trabalho com excelência, com amor, isso vai chegar através da vida de alguém, isso vai chegar na vida de alguém, né? Isso vai impactar os lugares por onde a gente passa, as pessoas por quem a gente conversa, igual a gente falou, né? A gente é canal para conversar com muitas pessoas. Então, às vezes, uma palavra nossa, um jeito nosso de lidar com alguma situação, vai chegar numa pessoa e ela vai falar assim, nossa, fui abençoada com essa excelência, né? Vou fazer isso. Então, a gente sempre ter esse coração mesmo envolto em Jesus. A gente é o cartão postal dos nossos pastores. Então, muito cuidado, tratar tudo com muito zelo. Isso tudo é uma joia muito preciosa, né? Que Deus colocou na nossa mão, né, Sandra? Então, somos guardiões disso. Então, sempre tenham esse coração mesmo. Que lindo você falou, amei. Né? Nós somos guardiões Sim. mesmo, né? Da visão, do chamado, da família, de todo mundo. Ah, pois não. Tá, eu vou te dar uma dica. Você quer falar? Eu falo. Quem está implantando o secretariado, a secretaria, né? O pastor não tem secretária, vai começar a ter. Como é que implanta essa questão de agenda? Do pastor. Eu acho assim, é a comunicação, sentar com ele, aí é num caderno mesmo, depois você alinhar. Pastor, segunda é sua folga, então deixa de segunda. Terça, amanhã o pastor quer esse tempo para preparar a mensagem de domingo, porque aí já tem na terça, já posso ver, aí já coloca, terça de manhã, almoço, ele vai falar, conversar, ele vai falar assim, olha, quinta eu quero à tarde atender, você pode marcar de hora em hora, aí você já sabe que naquela janela você pode agendar. Sexta, eu quero sempre visitar os irmãos nas casas. Então, esse primeiro momento é da conversa. Aí joga, minha opinião, né? Joga para um Google Agenda. O Google Agenda é bem fácil, você tem que ter o Gmail. Né? Qualquer e-mail no Gmail você já consegue. Aí, na primeira semana deu certo. E depois, toda semana, falando. Aí ele vai falar assim, não, terça-feira, preparar a mensagem não dá, tem que ser mesmo na quarta tarde.
Aí você vai se adequando. Mas acho que o início é você já ter alguma coisa na sua cabeça, tipo, um tempo para ele atender a membresia, um tempo para ele fazer uma visita, um tempo para ele preparar a mensagem, um tempo, sempre colocar, né, os horários de almoço, um culto que você saiba que ele gosta de participar. Né? Então, você já fazer uma base. Aí ele vai falando, está dando certo ou não está. Você entender bem, conhecer o seu pastor, né? Igual a Sandra falou, você chegar nele. Então, por exemplo, ela falou, ele falou que na terça-feira ele quer atender. Então, você olhar mesmo para essa agenda dele, porque você já está ali no cotidiano, né? Está começando, está vendo. Então, nos primeiros dias, ter esse olhar mesmo de, olha, ele está das 8 às 5 aqui, na parte administrativa, tudo mais. Então, chegar para ele, pastor, o senhor falou que quer atender na terça-feira. Quantos atendimentos o senhor quer fazer? A gente tem esse tempo. Então, vai fazer 3 atendimentos. Quanto tempo a gente vai deixar para cada um deles? Então, pensar nisso, na quantidade de atendimento, e deixar um tempo também para eles respirarem, para eles prepararem a mensagem, como a Sandra falou. E perguntando tudo para ele, mostrando para ele, fazer o que ela falou da reunião semanal, é muito legal. Então, por exemplo, recebi vários pedidos de pessoas que querem uma oração, que querem um atendimento. Coloca tudo no papel, se for melhor para você, ou escrito, anotado, leva para ele. Fulano de tal quer conversar com você. Sobre isso, você tem tal disponibilidade, você já olhar, né, a disponibilidade dele, e ele já aprovar, esse aqui eu consigo falar hoje, esse aqui você já coloca para outra pessoa. Eu acho que tudo é muito da comunicação e de entender a expectativa do pastor, né? E colocar o seu horário também na agenda dele, né? Isso. Eu sempre colocava lá, segunda, 10 da manhã, Sandra, né? Porque senão vai atropelando e você, nossa, hoje não deu para falar. Aí a gente se perde. Isso. Né? Nós precisamos ser impositivas, assim, no sentido de ter o nosso horário para a gente poder passar as coisas com ele. Né? Então, assim, e tem aquele versículo, né, Emily? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Né? Isso daí você tem que colocar assim, na frente da sua mesa, né? Eu trabalhava com a Grace, né, uma época, e a gente falava assim, né, a gente colocava no imaginário, porque tinha uma música antiga, né, Dai-me paixão pelas almas, né? E a gente tinha no imaginário, assim. Então, você tem que colocar que você está fazendo tudo para o Senhor, né? Tudo, e você vai dar conta daquilo que o Senhor confiou a você, né? Então, finalizando, a gente tem o último slide, o secretário ministerial um guardião da visão, um facilitador de fluidez, um intercessor silencioso. Né? Isso aí é muito especial, né? Que serve com oração, sabedoria e sensibilidade. Né? Você chegar, você chegou, entra 8 horas, 9 horas, você chegar, você se ajoelhar mesmo, né? Consagrar aquele dia ao Senhor, tudo que vier nas suas mãos, que você possa estar fazendo com excelência, com efeitual. O que você não souber, o Senhor vai dar sabedoria, ou você vai buscar ajuda com os outros irmãos, né? Com quem está aí no seu hall aí de amizade, de servir, junto ministerialmente. Amém, é isso. Gente, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Pode falar. Deixa eu ver, peraí. Em questão de membresia, de atendimento de pastores, ok. Mas em relação de confiar esses dados, de cadastrar ou de zelar por esses dados, quem faz isso? São vocês, as assistentes pastorais, ou é uma outra equipe? Aqui na igreja a gente tem a base de comunhão, né? Que é o pessoal que fica responsável por isso. Então não somos nós. Não somos nós. Mas de repente na sua igreja não tenha, né? Nem todas as igrejas têm uma pessoa que seja específica só para isso. Então, você buscar realmente uma ferramenta para que possa te ajudar isso para ser algo bem confidencial. LGPD, né? Você tem que tomar muito cuidado. Então, você não pode passar nada de ninguém, nem da membresia. Se há uma pessoa quer o telefone da irmã, liga para a irmã, essa pessoa está querendo, mas não ligar, sabe? Mandar mensagem para você ter registrado, porque hoje pega muito a questão da LGPD. E, assim, muitas empresas ou pessoas querem o banco de dados da igreja, né? Para usar, só Deus sabe como. Então, assim, aqui na igreja, o pastor já fala, os dados não serão compartilhados com ninguém. E não são.
Eu queria pegar o gancho da pergunta ali da irmã e queria saber com vocês se vocês têm algum passo a passo, não só da agenda, mas das tarefas, de tudo que vocês fazem para nos ajudar, né, a montar o nosso. Porque não é só a agenda, né, que a gente faz muita coisa. Então, para ajudar a gente a montar, né, o que realmente uma secretária deve fazer. Eu acho que eu tenho, porque há uns 4 anos atrás, acho que um pouquinho mais, eu fazia na Conferência Inspire, tinha um workshop de secretariado. E eu tenho bastante material. Então, aí depois a gente pode criar um grupo, de repente a gente pode até criar um grupo. Não sei. E a gente vai colocando a Emily também informações com as ferramentas mais modernas. Isso. E eu com o papel. Isso aí, depois a gente passa o nosso contato para vocês. Aí a gente pode ajudar, porque quando eu cheguei também eu tive ajuda, né? Então a gente precisa aprender umas com as outras. Vocês vão ensinando, a gente vai aprendendo e vai trocando. E o reino de Deus vai sendo engrandecido e é tudo maravilhoso. Mais alguém? Alguma pergunta? Na minha igreja, tinha 2 secretários, mas eu acho que não fazia o papel exatamente como secretários. E aí, eu entrei, assim, entrando sem saber nada, né? E meu pastor, ele tem uma dificuldade muito grande. Eu até fico muito brava no meu primeiro ano. Eu estou com 1 ano e pouco, o ano passado, eu entrei em uma crise, assim, comigo mesmo, porque além de trabalhar na igreja, eu gosto de fazer, não para saber das coisas, mas eu gosto de acontecer. Eu quero fazer jus ao salário que eu ganho. Não sei se isso é muita competência ou não, mas enfim. E aí eu tenho uma crise assim muito grande, porque ele não compartilha. Eu tenho essa dificuldade de chegar nele e falar, sabe? Compartilhar a agenda, para me montar a agenda dele. Esses dias me perguntaram assim, Márcia, tem a agenda do pastor? Tem uma... Eu fiquei tão sem graça. Falei, desculpa, mas essa Não, mas parte... agora você vai falar assim, ó, eu fui na conferência e aí uma das dicas, para a gente otimizar o tempo do Senhor, o Senhor compartilha comigo, não precisa compartilhar o pessoal, né? Vai ainda aos poucos, porque tem uns que não querem, e está tudo bem, né? Mas assim, fala assim, olha, eu preciso ajudar o Senhor mais, elas me impulsionaram, então eu quero que o Senhor compartilhe comigo a sua agenda. Tudo bem? O que o Senhor vai fazer hoje? Já não dá tempo nem dele respirar. Fazer o jus ao que foi gasto. O meu tempo, né? A passagem, o hotel, entendeu? E aí eu estou aqui. Aí eu até falei com meu esposo, falei, como é que eu faço isso? Não, vai fazer isso, marca, respira. Isso, e fala, né? E fui lá, o senhor investiu em mim, então, olha, o pessoal lá, a equipe falou isso, eu quero implementar. O senhor me ajuda? Eu quero ajudar o senhor. Não tem, né? E acho que vai indo. Então você já tem que... E algo muito legal também, que você pode ter essa conversa com ele, é de falar para ele assim, olha, eu estou à disponibilidade, então você pode passar o meu contato para que as pessoas resolvam comigo. Então, se ele receber um convite para pregar ou para fazer alguma coisa, as pessoas marcarem com você. Eu quero uma reunião. Aí as pessoas chegam direto para você e você coloca na agenda. Você tira um sobrepeso dele e você fica a par do que está acontecendo para que você possa ter essa proatividade de organizar também. Então, fala para ele, pastor, eu estou aqui, eu estou disponível. Pode pedir para as pessoas voltarem no meu WhatsApp, me chama, marca comigo e você passa para ele os detalhes e ele toma as decisões finais. Isso é muito interessante também. Mais alguém? Vocês têm algum, por exemplo, para marcação de atendimento, né? Lá na nossa igreja a gente faz através do WhatsApp mesmo da igreja. Mas vocês têm algum, robozinho, vamos falar assim, para marcação de atendimento, digite tal, ou se são os próprios telefones particulares de vocês que são disponibilizados dentro da igreja? Tem os dois. Tem a central, né? A Evelyn está aqui, ela cuida da central de atendimento, que o primeiro cai lá, né, Evelyn? E tem um robozinho que fala o que você, né, vai, e daí ela pode transferir para a Emily, para a secretária, se for algo que queira passar. Mas a pessoa, em geral, o seu celular vai na roda. Que não é mais particular. Não é. E está tudo bem, né?
Tá tudo bem. É porque é algo também que é muito sensível, é muito delicado, né? Como a gente está falando de uma membresia da igreja, a gente precisa conversar com elas, ao invés de, às vezes, uma inteligência artificial, porque a gente precisa entender algumas coisas. O que você quer, o que você precisa conversar, qual a necessidade o pastor precisa te atender. São várias perguntas, assim, sabe, que a gente precisa fazer para poder passar esse feedback para o nosso pastor também. Então, a gente optou por essa ferramenta porque hoje o que atende a gente melhor, né? Que aí o primeiro, vamos supor, a pessoa veio na igreja, viu uma mensagem, uma pregação do pastor Fabiano, quer agendar com o pastor Fabiano, só que ele não tem, ele é a primeira vez, ele não conhece a Emily ainda. Então, vai ligar aqui na central, a Evelyn dá uma primeira filtrada, a equipe dela, e depois passa para a Emily. A gente tenta tratar todo mundo com muito carinho, né? Mas a gente precisa pensar, pelo menos para a nossa estrutura, né? Uma estrutura muito grande. Então, a gente tem um número de membresias bem alto. Então, a gente precisa dar prioridade para a nossa membresia. Isso. Porque, gente, a nossa agenda, a Sandra sabe, às vezes a gente tem agenda de pedidos de 3 meses, porque é muita gente. Então, toda semana a gente marca um pouquinho. E não é só isso, é casamento. É casamento, pregações, agendas que na nasceu, igreja. Então, é muita coisa. Então, a gente, como ela falou, com muito cuidado, fala assim, olha, nós temos um pastor que está disponível para te atender, mas a agenda do nosso pastor, Carlito, Fabiano, Vivian, ela é bem dinâmica e bem apertada, porque ela já atende a nossa membresia, as nossas outras igrejas. Então, posso agendar? Né? Você pode marcar? Aí, né, marcou com um pastor na casa pastoral. Isso. Quem estiver lá, se depois falar, olha, né, temos que escalonar e tal, aí já vai ser de grande para grande. A gente tem nossa casa pastoral, né, que ela funciona de segunda a sexta, e o pessoal pode vir a qualquer momento do dia e vai ter um pastor, um ministro, obreiro, para orar com ela, para fazer um aconselhamento. Isso. Hoje em dia a gente também tem a opção de marcar, né, Evelyn? A pessoa pode entrar no link, marcar, enfim, e aí a pessoa vai atendê-la. Então, a gente usa muito essa ferramenta também. Às vezes não pode. A gente não tem um pastor ali, líder livre na hora. A gente passa esse link. Então, olha, a gente não tem disponibilidade agora, mas a gente quer atender você, a gente quer, né, te ajudar. Então, a gente manda o link, ele marca ali e vem receber uma oração, um atendimento. E é isso. Tempo esgotado, bem na hora. Aí, se vocês quiserem, a gente vai estar disponível. Né? Eu sirvo também na sala de apoio pastoral, né? A sala que funciona todos os domingos, os eventos e tudo mais. Então, eu saindo daqui, já vou lá para a sala arrumar o do Feminina, que vai estar à noite, né? Voluntariamente, gente. Então, assim, é um prazer. Né, já avisei na minha casa, o meu marido já me mandou mensagem, que ele trabalha em São Paulo, que horas que eu vou te buscar? Eu falei, acho que 00:30, não sei. Né? Então, assim, a gente está aqui para servir e é maravilhoso a gente poder impactar a vida de pessoas, como a nossa vida também é impactada. Amém, é isso. Amém? Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração para a gente finalizar e liberar vocês para o almoço. Vocês se tornam 2:10, tá bom? Para o restante da programação. 2:10, isso, 2:10 da tarde. Amém? Vamos orar? Jesus, obrigada, Pai, obrigada por esse tempo tão precioso, tão rico, em que podemos, Pai, compartilhar daquilo que temos aprendido, das responsabilidades que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, e juntas, Pai, crescermos, avançarmos mesmo para a expansão do reino. Eu te peço, Pai, que continue nos abençoando, Pai, nos capacitando com ferramentas, com inovação, nos dá, Pai, um coração, uma mente criativa, Pai, para que juntas possamos honrar a Deus, cuidar dos nossos pastores, da nossa igreja, que tanto amamos, Pai, que seja mesmo um chamado, Pai, do Teu coração por nós, Pai, que possamos viver isso de forma leve, especial e extraordinária, Pai. Eu envio suas filhas para viverem o melhor tempo delas até aqui, Pai, no secretariado, no serviço à igreja, Pai, em nome de Jesus, continue nos capacitando. Nós te amamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente.